Discernimento ou medo? Como parar de espiritualizar a procrastinação e avançar? Me chamo Sabrina Dourado, sou CEO do Instituto Além do Conhecimento com meu esposo Cristiano Brandão, mentora, terapeuta, advogada de formação, mestre em Direito, formada em Psicologia, Mindfulness e Neurociência. Aplico também constelações familiares e organizacionais, fiz formações na área de teologia. E eu quero, através de uma divagação, de uma inquietação, de uma pergunta feita através do meu Instagram, lá no @Sabrina Dourado, compartilhar esse conteúdo com você. Eu acredito que ao final dessa aula a gente vai poder ter mais clareza sobre como, de fato, a gente pode encerrar o fim da espera espiritual. E eu não estou aqui para lhes dizer que nós não devemos confiar e esperar em Deus, mas devo alertar a mim e a você que se faz necessária a renovação da nossa mente, a nova compreensão sobre a parcela daquilo que nos compete para que, de fato, nós possamos viver e acessar as novas realidades. E, a partir daí, crescermos de forma consciente, agirmos através de construções mais ativas, saindo apenas do estado de letargia, de aguardo, e decidirmos sem negociarmos com o medo. Aqui a gente vai falar sobre aquele momento em que a fé deixa de ser um lugar de espera. O discernimento passa a ser um mover de avanço. E a gente vai poder agir de modo que muitas vezes, perceba, o céu já confirmou, mas nós acabamos não fazendo a nossa parte. Eu quero trazer 3 distintos pontos para esse encontro. E o primeiro deles, que precisa ser visto sobre esse olhar cuidadoso, e você vai extrair aquilo que faz sentido para você, porque eu já quero trazer um alerta de polêmica sobre ele, que é justamente o tema e a referência à espiritualidade que muitas vezes nos coloca nesse lugar de inação, ou uma estrutura espiritual que nos paralisa. Antes de chegar a esse ponto, nós precisamos entender, e eu falo sobre isso de forma longa, há um capítulo exclusivo sobre sabotadores e crenças limitantes no A Urgência de Ser Feliz. Adquira o seu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, uma publicação da editora Gente, um manual para que você possa descomplicar a sua vida e viver de forma mais leve, mais abundante, mais saudável e, por que não, mais próspera. A pergunta é, por que pessoas conscientes, pessoas inclusive espirituais e que são inteligentes continuam travadas? Você já parou para responder essa pergunta? Será que essa pergunta tem efetivamente uma resposta? Gente, nem toda procrastinação parece procrastinação. E eu quero, inclusive, também recomendar a aquisição do curso Combatendo a Procrastinação, do meu esposo, cujo link eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Nós vamos para um nível de procrastinação um pouco mais denso aqui nessa aula, e eu tenho certeza que, se você somar esse conhecimento à aula dele, você terá outros resultados. A verdade, e volto a dizer, eu falo por mim e falo por ti, é que muitas vezes a gente acaba utilizando uma linguagem bonita. Muitas vezes, e lá vem um alerta de polêmica, a gente usa versículos bíblicos. E a gente usa também conceitos espirituais elevados para não fazermos o que precisa ser feito. Deus é extraordinário. E Ele age, e Ele se move no extraordinário. Só que, chegado o tempo, que a gente precisa entender que Deus fará tudo, menos a minha e a sua parte. Que aquilo que é ordinário, Ele fará o extraordinário, mas aquilo que é ordinário, aquilo que é natural, aquilo que depende do nosso movimento, precisa, adivinhe, ser feito por mim e por você. E é exatamente aí que mora o perigo. Para que nós não caiamos no que eu chamo de procrastinação espiritualizada. Mas, Sabrina, o que seria essa procrastinação espiritualizada? Eu acredito que nós podemos entender e fazer uma análise sincera e diagnóstica. Isso pode não ter nada a ver com você, tá? Mas talvez faça sentido e continue se fizer sentido para você.
Quando nós adiamos decisões, mais do que decisões, ações e movimentos importantes que podem nos levar para um outro nível usando justificativas espirituais. Por vezes, e Cristiano é um expert nessa área, você não vai agir, você não vai decidir, você não vai se movimentar, porque você vai usar justificativas que são justificativas físicas. Muitas vezes você vai deixar de fazer porque você vai estar diante de uma sabotagem de ordem emocional. Bloqueios traumáticos, crenças limitantes. Mas às vezes, e aqui mora, repito, um perigo, porque nós estamos terceirizando para o que há de mais sagrado na nossa existência, para a espiritualidade e a nossa não ação. Algumas frases comuns para que você, quem sabe, possa se identificar. Eu acho que eu ainda não senti no meu coração. Vou orar mais um pouco. Deus ainda não confirmou. Gente, já aconteceu comigo, tá? Deus já falou, Deus já confirmou, Deus já reivindicou. Eu acho que se Deus fosse uma pessoa, ele já teria desenhado e eu ainda estou paralisada. E eu ainda estou, na verdade, com a minha mente atolada de medos, de crenças, de bobagens, de prognósticos. Preciso me alinhar melhor antes de agir. A verdade dói para nós. Mas na maioria das vezes não é falta de direção. É medo de errar. É medo de se expor. É medo de perder. É medo da falta. É medo do julgamento. É medo de desagradar. É medo de assumirmos as responsabilidades que acompanham o nosso crescimento. Porque crescer importa incidir. Decisão traz na sua etimologia cisão. Quando eu penso em agir, eu penso em me movimentar, eu vou precisar fazer escolhas. Responsabilizar-se pelo próprio crescimento. Espiritualmente falando, o discernimento não nos paralisa. Direção de Deus gera vida, fluxo, movimento. Às vezes, por conta das nossas crenças e da nossa própria estrutura emocional, com um frio na barriga. Ampliando um pouco a nossa visão e trazendo aqui a ótica neurocientífica, o cérebro humano tende, eu não estou dizendo o que está acontecendo com você, eu quero que você tenha apenas a clareza e faça a sua autoanálise. Ele pode usar a espiritualização como um mecanismo de defesa, para evitar o desconforto, para não precisar lidar com a vergonha, para não precisar enfrentar muitas vezes culpas inconscientes. Sim, este cérebro que só quer nos manter vivas e vivos, ele troca a ação por um limbo de reflexão infinita. E talvez você esteja assistindo esse vídeo em outro momento, mas nós estamos no início, nas primícias de 2026. E eu já ouvi, acredite, algumas pessoas dizendo, nossa, nós já estamos pensando em 2027. Atenção, a reflexão infinita, ao deixar para amanhã, para o ano seguinte, e quem sabe daqui a pouco, na próxima década, para se manter numa zona conhecida. Muitas vezes, importante também trazer a lógica do conhecimento sistêmico, há uma lealdade invisível de sofrimento familiar. E essa lealdade, ela vem de histórias que são repetidas e que ficam guardadas no campo informacional do nosso sistema. Parece que não. Conscientemente você vai me dizer, eu não penso assim. Talvez você não pensa, mas você sinta. Talvez essa seja a forma através da qual, de forma até automática, você haja. Se eu prosperar demais, eu trago a minha história. Se eu for feliz demais, alguém vai ter que pagar o preço. Eu me lembro bem que eu, outro dia, num atendimento, porque quando a gente atende, a gente aplica uma ferramenta de terapia, a gente também recebe, que eu estava comentando com uma paciente que eu lembrei que por muito tempo eu esperava
uma ocorrência ruim quando eu estava num estado de felicidade, porque eu tinha ouvido, especialmente das minhas avós, que a alegria do pobre durava pouco e que não adiantava ficar com um sorriso largo, por quê? Porque logo viria uma notícia ruim. Programação instalada que foi reprogramada na Sabrina e que ainda está guardada e vai exigir de mim novos modelos mentais, novas ações, novos ambientes, novas decisões, para que eu possa trazer uma roupagem diferente nas minhas ações. Sabe, me dá alguns sinais claros de que eu posso estar por aí. Você só sente paz quando você não age, quando você está quietinha, quando você está calada. Ainda que haja, em algum momento, algum incômodo, de que você tem potencial, de que você poderia ir mais, no fundo você está blindada. Quando você decide agir, presta atenção nesse sinal. Quando você decide agir, surge ansiedade. E aí você logo diz: estou ansiosa, é falta de confirmação. Preciso. E aí, como nós somos seres transcendentes, cada um dentro da sua crença, eu não estou aqui para mexer com as suas crenças, especialmente religiosas, vai buscar confirmação com terceiros. Você vai bater na porta de um profeta, você vai bater na porta de pessoas que trabalham com adivinhação, que até lidam com magias, porque você fica esperando que alguém te diga o que Deus já te disse e você só precisa fazer a sua parte. Pegou aí? 2, eu quero falar também sobre o vício da preparação. A era do excesso dos cursos. É isso mesmo. Você tem tantos cursos, e eu não sou diferente, em tantas plataformas, que você nunca acessou. E eu não sei se a gente vai acessar. Que você comprou porque você disse: quando eu terminar essa pós, eu começo. Ah, não, quando eu tiver esta qualificação, sim, aí eu começo. Aí eu lanço a minha formação, aí eu faço a minha masterclass, aí eu começo a atender, aí eu solto esses ganchos emocionais, travestidos de espiritualidade disfarçada e começo. O que parece crescimento, investimento, busca por excelência, que são fantásticas, que são excelentes. Eu estou sempre buscando. Só não pode, há uma linha tênue aí, ser, de novo, travestida de medo de executar. Talvez você já esteja pensando: ah, não, deixa eu fazer só mais esse curso. Eu me lembro de um atendimento que eu fiz com o Cristiano, nós trabalhamos com consultoria, curadoria, somos conselheiros em área pessoal, profissional, espiritual. Um senhor chegou para mim e disse assim: não, eu já estou na minha 7ª pós-graduação jurídica. Ainda não faço dinheiro, mas eu acredito que só está faltando a 8ª para eu começar. Não olhe para essa situação, olhe para a tua situação. Continue estudando, continue se desenvolvendo. Mas, por favor, por você, não é por mim. Coloque em prática aquilo que você já aprendeu. A gente estuda marketing, espiritualidade, mentalidade, estratégia, cura, mas não aplica. Culinária, corte, costura, edição de vídeos. O cérebro, vamos à psicologia comportamental. Já disse, quer nos manter vivos, vivas. Você sabe que ele prefere a sensação de estar se preparando? Gente, eu preciso lutar contra isso todo dia. Eu amo estudar. E se eu não tomar cuidado e não estiver vigilante, eu passo o dia vendo vídeos. Enquanto eu executo outras coisas, mas o cérebro prefere. É muito mais confortável a sensação de que eu estou me preparando do que o risco da exposição, como eu estou pagando o preço aqui com você fazendo esse vídeo. Eu não sei onde ele vai chegar. Eu não sei o que você vai pensar de mim. Mas bem sei eu os planos que Deus tem a meu respeito. E Ele me pediu, Ele já tinha me pedido, que eu falasse mais. Precisamos também falar sobre ego ferido. Sabe, quando você está estudando, ninguém te critica. Ninguém diz que você poderia estar fazendo melhor. Ninguém vai questionar a sua performance. Quando você executa, você está visível. E adivinha? Isso ativa um medo primário, que eu vou trabalhar de forma prática e profunda na aula Masterclass Sem Medo para 2026.
que acontece 29 de janeiro de 2026. Se ao tempo desse vídeo você está assistindo essa aula, entre em contato conosco, porque essa aula depois vai ficar disponível, gravada, para que você possa adquirir, inclusive com um investimento extremamente vantajoso para sair dessa inação. E sabe o que é que a gente diz para nós mesmas? Para nós mesmos? Quando eu aprender mais um pouco, eu começo. Quantas vezes você já disse isso? Seja honesta, e você não começa. Vamos ao terceiro ponto. Medos disfarçados de cautela. Gente, esse é o sabotador preferido das pessoas inteligentes. Algumas frases clássicas. Eu sou muito pé no chão. Eu prefiro ir com segurança. Uma vez eu ouvi isso e me incomodou. Claro, o ego da Sabrina ferido foi incomodado, mas fez muito sentido. Quem busca segurança, busca colo de mãe. Eu não gosto de dar passos maiores que a perna. Não estou dizendo que nós devamos ser irresponsáveis. Que nós devamos confundir devaneio com uma esperança lunática. Mas nós precisamos agir. E às vezes aquilo que você acredita como responsabilidade é só medo. Qual é a diferença? E como é que eu vou saber onde eu estou? Cautela verdadeira, anota isso. Cautela verdadeira avalia riscos. Às vezes você nem avaliou riscos. O que de pior pode acontecer? O que vai acontecer se eu fizer? Qual a pior coisa? Certa feita atendendo uma pessoa cujo sigilo eu vou resguardar, com uma agenda lotada, prestes a lançar um produto online, eu perguntei para ela, o que pode acontecer se você bombar com esse curso online? Acredite, ela me disse, podem me criticar, podem não gostar. Gente, é crime. É crime estar presa, enjaulada nesse sentido. Quando o medo está disfarçado de cautela demais, você nem consegue avaliar os riscos, você está paralisado. Então, identifique se você não está no estado de paralisia. Assim também muitas pessoas nos procuram e dizem, minha vida está travada. Não, a vida não está travada. As horas estão passando da mesma forma, translação, rotação. Estão acontecendo os ciclos da vida. Não paralisam. Sabe quem para? Eu e você. O cérebro supervaloriza perdas potenciais. E adivinha, ele subestima ganhos. Quando sua identidade, em Cristo inclusive, que foi um exemplo de ação. Gente, outro dia eu ouvi isso, achei tão interessante. A única passagem, não é que ele não dormisse, mas a única passagem referenciada na Bíblia que traz Jesus tirando um cochilo é aquele clássico movimento da tempestade em alto mar e o desespero dos discípulos acordando Jesus para aquietar o mar e as tempestades. Famílias que sofreram perdas financeiras tendem a criar filhos que confundem segurança com estagnação, sempre esperando o momento ideal. Sinais claros. Vamos trabalhar sinais? Você chama de prudência. Mas no fundo tu está frustrada, frustrado. A sensação é de que você não está vivendo a sua vida. E deixe-me lhe dizer, nós vivemos em meio à finitude. A professora Ana Cláudia foi minha professora, foi minha aluna, foi ótima. Foi minha professora na pós-graduação da PUC em neurociência. No seu livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela trabalha de uma forma tão clássica a finitude. Ela diz, imagine nós, seres humanos, não soubéssemos da nossa finitude. Como seríamos? Como nos comportaríamos? E olha que nós precisamos ter compreensão da nossa finitude e ainda assim estamos paralisados. Vamos a algumas dicas de como eliminar esses sabotadores? Substitua esperar a confirmação por agir com responsabilidade. Eu vou repetir. Substitua esperar ad infinitum, usar até uma linguagem jurídica, por agir com responsabilidade. Faça-se uma pergunta, eu não estou aqui para te dar respostas, você é que precisa buscar as respostas. O que eu faria se eu tivesse 70% de certeza e coragem suficiente para bancar? O que você faria? Deus, ele guia quem anda.
Ele não consegue guiar quem se esconde. E ainda terceiriza a culpa para ele. Ah, Deus não quis, Deus não fez. Volto a dizer, precisamos estar maduras na fé de entendermos que Deus fará tudo, menos a nossa parte. Deus queria libertar o povo do deserto, mas será que aquele povo não poderia ter encurtado aquele tempo? Só reclamava, só murmurava, não estava bom, rodopiava. Será que era preciso todo aquele tempo? Será que eu e você precisamos esperar todo esse tempo para sairmos do deserto? E acessarmos, numa linguagem figurada, a terra prometida? Gente, regra de ouro. Todo conteúdo precisa gerar uma ação em até 48 horas. Volto a lhe dizer, não importa o tempo que você está assistindo essa aula, mas eu coloquei nos meus stories, @Sabrina Dourado. Precisamos, em 2026, sair do campo da procrastinação espiritualizada. 3 pessoas disseram, você pode falar mais disso? Tem algumas horas. E eu já estou aqui fazendo esse conteúdo para você, que está chegando, eu não sei em que momento e em que tempo da sua vida, mas se chegou até você é porque possivelmente ele se faz necessário. Então, que você possa levar, se essa mensagem fez sentido para você, ela na vida, na tua vida, no projeto, na arquitetura estrutural de outrem em até 48 horas. Deixa eu te contar uma coisa. Conhecimento. Por isso que o nosso instituto é além do conhecimento. Conhecimento sem ação é informação. Conhecimento sem ação é consumo emocional. Nós estamos obesas de conhecimento, não de informação. Palpiteiros, palpiteiras. Não gera crescimento. Diferencie paz de conforto. Paz sustenta movimento. Eu sinto paz. O Espírito Santo nos garante paz. Conforto, que para mim nem é conforto, a gente fala tanto de zona de conforto, né? Mas é conforto, tá confortável, evita crescimento. Nem tudo que tira a tua paz é errado. Às vezes é só uma zona desconhecida. Às vezes é só o começo de uma situação que parecia desesperadora, mas que ao fundo será deliciosa. Trabalhando e desenvolvendo mulheres para o palco, quantas delas me diziam, Sabrina, eu devia ter começado antes. Eu deveria ter começado a fazer workshops, palestras antes. Isso é tão gostoso, mas eu tinha tanto medo, tanto receio, era tão confortável para mim ficar escondida. Honre a sua história, sem repetir os seus limites. Você não precisa, nós não precisamos sofrer como os nossos pais para honrá-los. Prosperar também é um ato de amor. E eu quero lembrar você, não é falta de fé. Cuidado com o medo. Eu não estou aqui para te dizer que é isso, mas eu estou aqui para trazer luz, clareza, te libertar. É medo, cuidado com o que é medo com roupa de espiritualidade. 2026 não vai negociar mais com isso. E em síntese, lembre, 1. Procrastinação espiritualizada pode ser compreendida como adiamento das decisões e movimentos importantes, usando linguagem espiritual, racional e emocional aceitável socialmente. Quando eu tiver clareza, vou esperar Deus confirmar, ainda não me sinto pronta. Qual o ensino-chave? Deus não confirma zona de conforto. Em 2022, nós recebemos uma palavra de mudança. Sim. De Salvador para Alphaville, São Paulo. Nós tínhamos recebido a palavra. Sinceramente, estava muito mais confortável em Salvador. Apartamento beira-mar, escritório consolidado, familiares, amigos queridíssimos. Tudo conhecido e confortável. Mas nós nos movimentamos para cumprir a palavra. E foi a partir daí que a direção exigiu de nós um movimento. Senão, talvez nós estivéssemos em Salvador a partir de agora. Na verdade, a partir de agora não. Desde aquele instante até agora. Lembre, o cérebro evita riscos. É a função dele. E isso pode estar travestido de medo de virtude.
Fé sem movimento vira religiosidade emocional. Pronto, falei. E Jesus foi quem mais combateu os religiosos. Excesso de cursos, repassando, vício em preparação. Estudo muito, entendo tudo, palpito, executo pouco. Cuidado com isso. Qual é a verdade dura? Aprender sem agir gera e alimenta o ego, não o destino. Sintoma, tô quase pronta, tô quase lá. Só mais um, só esse certificado, só esse diploma. Medo disfarçado de cautela é medo sofisticado, terceiro ponto da revisão. Sou estratégica, sou responsável, sou analítica, prefiro segurança. Para! Você é quem Deus diz que você é. E o seu conjunto de personalidade, habilidades, perfis, são estruturas acessórias. Sou de touro, sou de ascendente em Áries. Chega! Pronto, falei. Cautela, decide. Medo, analisa em looping infinito e paralisa. Para a gente finalizar, eu vou deixar um exercício. Qual a decisão que você sabe que você precisa tomar e você está adiando? Escreva. Qual a justificativa que você está usando para não agir? Essa justificativa vem do medo ou vem da fé? Repetindo que decisão, eu sei que você vai anotar. Que decisão eu preciso tomar? Use a primeira pessoa para trazer a lógica do eu sou para o seu cérebro. Qual a decisão que você sabe que você precisa tomar e você está adiando? Qual a justificativa que você está utilizando para não agir? Essa decisão não é tomada por conta do medo ou da fé? O que é que você ganha permanecendo onde você está? Conta, escreve, conta para você mesmo. E o que eu temo perder se eu agir? Qual é a pior coisa que pode acontecer se você agir? Escreva a verdade. Não é para postar, é para te libertar. E daí você vai começar a ter clareza. Quem sabe das histórias de perda, de escassez, de punição, das lealdades, dos ambientes que te impedem de crescer e te fazem sofrer. Nem todo medo é nosso, alguns são herdados, sim, eu sei. Mas talvez você possa olhar e dizer, eu honro a história de vocês, mas eu sigo além. Agora a vida vai ser mais leve comigo. Eu espero mesmo que esta aula tenha feito sentido. Divulgue ela com alguém, faça essa mensagem chegar mais longe. Aqui abaixo estão os links da Urgência de Ser Feliz, do Combatendo a Procrastinação, que já está 100% disponível para você com ferramentas práticas, com meu esposo e sócio Cristiano Brandão. E também o link para adquirir a aula Sem Medo para 2026. Mas, professora Sabrina, eu estou assistindo o seu vídeo já após janeiro. Entre em contato conosco, com o nosso suporte e adquira essa aula gravada para que você possa romper definitivamente. Um grande beijo. Nada de inação e paralisia. Deus nos convida ao movimento, porque a fé sem obras é morta. Um excelente tarde, quem sabe noite, manhã, madrugada para você.